A Rússia promoveu esta semana o maior ataque contra o território ucraniano desde o início da guerra e está muito próxima de conquistar mais uma importante cidade no leste ucraniano. Trata-se de Pokrovsk. Enquanto isso, o presidente Zelensky admite que a situação é extremamente difícil. Se você quiser entender estes e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça aí sua inscrição, já somos quase 80 mil inscritos. Deixa seu like e vem comigo. Pessoal, dê uma olhada na imagem e na manchete da última segunda-feira, dia 26 de agosto. Rússia usa 236 mísseis e drones no maior ataque da guerra da Ucrânia. Ao menos 7 pessoas morreram em ação contra o sistema energético de 15 regiões. Zelensky, lógico, fala em revidar, utilizando os caças F-16 que foram fornecidos por Bélgica e Holanda até agora, né? Há promessas aí de outros aviões. Mas vamos lá, vamos entender. No início do mês, todos se lembram, a Ucrânia promoveu aquela incursão, aquela invasão contra o território russo de Kursk. E aí, este mega ataque agora, feito pelos russos, ainda que a Rússia não admita, lógico que tem tudo a ver com essa incursão militar dos ucranianos. Ou seja, uma forma de a Rússia mostrar não apenas para a Ucrânia, para os aliados ucranianos, membros da OTAN, e também para a sua população interna, que a Rússia ainda detém o controle do campo de batalha, ainda está na ofensiva e aquela invasão que os ucranianos fizeram não fragilizaram o poder de ataque, o poder de destruição dos russos. Então esse ataque dessa semana tem tudo a ver com isso. Dá uma olhada aqui em alguns detalhes importantes. A ação, ou seja, o ataque russo, envolveu 11 bombardeiros estratégicos Tupolev 95, avião de guerra, ao menos um caça MiG-31, além de lançamentos feitos por terra e também a partir do Mar Negro. Importante essa informação, hein? Ataques feitos a partir do Mar Negro, já eu te mostro no mapa. Os alvos foram, primordialmente, centrais de compressão de gás e subestações elétricas. Ou seja, há o claro objetivo dos russos de destruírem a infraestrutura energética da Ucrânia, porque isso acaba fragilizando a boa parte da capacidade de defesa e, por consequência, também de ataque dos ucranianos. Dificulta a logística, dificulta o transporte, dificulta a produção e fornecimento de alimentos, etc. Também foram atacados depósitos de armas, campos de aviação no oeste do país, próximo da fronteira polonesa, onde Kiev esconde seus ativos mais importantes, como, por exemplo, mísseis de cruzeiro, os Storm Shadow e os novos caças F-16. Novos, entre aspas, né? Novos para a Ucrânia. Os caças F-16, ainda que sejam máquinas de guerra extremamente potentes, são aí uma tecnologia um tanto quanto antiga. Já existem aviões de guerra muito mais modernos que os F-16. Então, você percebeu, né? Os objetivos do ataque são, ao mesmo tempo, buscar fragilizar a Ucrânia, como também passar uma mensagem de força, passar uma mensagem que a Rússia ainda tem sim um grande poder de fogo neste conflito contra a Ucrânia. Essa imagem, por exemplo, mostra aí, cidadãos ucranianos se refugiando no metrô em Kiev, enquanto ocorriam os bombardeios lá na superfície. Eu não quero aqui fazer juízo de valor, mas a galera não parece muito preocupada, não. Acho que também, né, depois de 2 anos de guerra, explosões, detonações, acho que acaba ficando algo normal, algo que se incorpora no cotidiano das pessoas e elas deixam de ter uma percepção assim muito emotiva da guerra. Enfim, é apenas uma impressão que tem. Aqui o mapa que mostra as regiões atacadas, né, o trajeto desses mísseis e drones e as regiões atacadas. Bom, vamos comentar sobre isso. Primeiro que aqui no leste, nada de ataque, o que é óbvio, afinal de contas o leste ucraniano é onde a Rússia já domina, já controla, e aí chama atenção em relação a alvos que foram atingidos, inclusive aqui no extremo oeste da Ucrânia, como dito no trecho da reportagem que li anteriormente. Aqui buscavam-se principalmente alvos ligados a possíveis bases que pudessem abrigar caças F-16. Outro detalhe importante é que partiram também mísseis aqui da região do Mar Negro, mas perceba que o ponto de partida destes mísseis é a região leste, a região mais oriental do Mar Negro. Anteriormente, onde que a Rússia mantinha esses navios,
essas bases navais capazes de lançar mísseis. Aqui, ó, onde eu aponto o cursor do mouse, que é a cidade de Sebastopol, na Crimeia. Porém, a frota naval que a Rússia mantinha aqui, ó, foi praticamente dizimada e os navios que restaram foram transferidos aqui para a região de Novorossiysk, que é uma região onde a Rússia tem uma capacidade maior de proteger essas embarcações, esses submarinos, de possíveis ataques de drones marítimos da Ucrânia. Afinal de contas, todos se lembram, eu falei disso também aqui no canal, muitos navios e também submarinos russos foram destruídos ou naufragados quando estavam ancorados aqui, ó, na Crimeia, em Sebastopol. Por isso, a Rússia transferiu estes navios para cá e meio que hoje não tem muita liberdade de navegar pelo Mar Negro, tamanho é o perigo que essas embarcações enfrentam, justamente por conta da dificuldade de se defenderem contra esses drones marítimos que a Ucrânia utiliza. Aqui, ó, você vê pela legenda que além de vários tipos diferentes de mísseis, a Rússia utilizou também drones do tipo Shahed-136, que é um drone kamikaze, é um drone suicida, fabricado pelo Irã e que a Rússia tem utilizado aí desde o início da atual guerra. No dia seguinte, na terça-feira, no dia seguinte a esse mega ataque, a Rússia promoveu um outro grande ataque, lógico que com uma dimensão menor, mas igualmente significativo. É o que diz a manchete, ó. Novo mega ataque russo mira primordialmente bases de caças F-16 na Ucrânia. Depois dos 236 mísseis e drones na segunda, Moscou lançou outros 91 mísseis e drones, matando pelo menos 6 pessoas. Então, ainda que tenha sido baixo, né, o número de vítimas fatais, elas não deixaram de ocorrer. Na segunda-feira falava-se em 7 mortos, aqui mais 6 pessoas mortas. Não consegui obter informações se esses mortos tratavam de civis ou de militares. O fato é que, diante da dimensão do ataque, o número de pessoas vitimadas fatalmente foi relativamente baixo. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, na terça-feira foram lançados 81 drones, esses drones Shahed, né, que são drones kamikazes, dos quais 60 foram abatidos. Se 60 foram abatidos, 21 não foram, então 21 devem ter provocado algum estrago. E 10 mísseis, sendo que 5 foram interceptados. Outros 5 deduz-se, então, que certamente atingiram os alvos e causaram problemas aí para os ucranianos. A ação, essa de terça-feira, mirou aeródromos que possam servir de base para os caças americanos F-16 doados por países europeus a Kiev. É incerto se algum dos cerca de 10 aviões, ou seja, dos 10 F-16 entregues a partir do começo do mês por Bélgica e Holanda, foi atingido. Em blogs militares russos, a conta é de que ao menos 2 aviões F-16 foram destruídos em solo, mas não é possível aferir ainda com exatidão essa informação. Então há quem diga que nesses ataques a Rússia tenha conseguido destruir 2 dos 10 aviões F-16 que já foram fornecidos para a Ucrânia. Lembrando que ainda não há registro de ações militares bem-sucedidas desses aviões, destes pelo menos 10 aviões que já estão sob poder e com capacidade operacional por parte dos ucranianos. Ou seja, para quem achava que os caças F-16 pudessem dar uma grande vantagem à Ucrânia, isso, pelo menos por enquanto, ainda não aconteceu. Lembrando aí de toda a dificuldade que a Ucrânia tem de operacionalizar estes aviões. Trata-se de uma tecnologia ocidental, os pilotos ucranianos não são treinados com essa tecnologia, a Ucrânia não dispõe de uma grande quantidade de pistas para pouso e decolagem desses aviões, então há uma grande dificuldade logística para que esses aviões sejam utilizados. E uma vez utilizados, não se sabe ao certo qual seria a capacidade efetiva deles auxiliarem os ucranianos no conflito. Vamos continuar acompanhando aí para ver se de alguma forma esses aviões possam ser úteis para a Ucrânia. E aí, enquanto isso, a Rússia segue avançando no leste europeu. Olha o que diz a manchete, ó, de hoje, dia 29 de agosto, quinta-feira. Pokrovsk, cidade vital do leste da Ucrânia, na mira dos russos. A Rússia se aproxima cada vez mais de Pokrovsk. Aqui no mapa, para a gente ter noção. Então, a Rússia segue avançando no leste ucraniano. Este mapa mostra com mais detalhes a região aqui, ó, de Donetsk. Boa parte de Donetsk já está sob controle há vários meses dos russos. E aí fica claro, nessa cor meio rosa aqui, ó,
que as tropas russas nesta região têm como alvo primordial atualmente avançar diretamente sobre Pokrovsk. Isso fica claro até pelo formato aqui, ó, da área de avanço das tropas russas. Por que avançar e controlar Pokrovsk? Vamos entender, ó. Pokrovsk desempenha papel crucial como centro logístico usado pelas forças ucranianas na região oriental de Donbas. A região de Donbas ou Donbass é o nome dado a boa parte do leste ucraniano que engloba algumas províncias, como por exemplo a de Donetsk, essa que aparece no mapa. Ó. Essa cidade é o lar, Pokrovsk, é o lar de uma estação ferroviária importante e está localizada na intersecção de várias estradas importantes. Aqui mesmo pelo mapa, ó, fica claro, conseguimos perceber que Pokrovsk está exatamente numa confluência de várias rodovias. Ó. Essas linhas cinzas aqui são rodovias. Então daí você consegue ter noção dessa importância logística de Pokrovsk. A Ucrânia depende da infraestrutura ferroviária e rodoviária da cidade para fornecer suprimentos e reforços às suas tropas na linha de frente oriental, bem como para evacuar feridos. Então, você percebeu aí, diante disso que eu acabei de ler, a importância fundamental de Pokrovsk para os ucranianos e o desejo, por conta disso, dos russos de passarem a controlar esta cidade. Aqui a fala, ó, de um especialista militar ucraniano. Ele disse o seguinte: Pokrovsk é um centro muito importante, um centro de defesa. Se perdermos, toda a linha de frente irá ruir. Então as perspectivas não são nada animadoras para a Ucrânia, caso ela venha aí nos próximos dias, semanas, talvez meses, caso ela venha efetivamente perder o controle sobre Pokrovsk. Será que isso vai acontecer? O presidente Zelensky, ontem, no pronunciamento diário que ele faz aos ucranianos, ele falou algo não muito animador. Olha só. Zelensky reconhece situação extremamente difícil em Pokrovsk. Por outro lado, talvez aí, para não deixar a população muito desanimada, ele disse também o seguinte, ó. O líder ucraniano indicou, por outro lado, que apesar das circunstâncias adversas, a resiliência de cada unidade do exército é muito elevada neste momento, bem como a capacidade de destruir as forças invasoras. Então, nesta fala, me parece que ele está querendo demonstrar muito mais um otimismo do que mostrar algo que seja efetivo para que os ucranianos consigam ali proteger Pokrovsk. Mas eu quero saber sua opinião. Você acha que os russos vão conseguir aí, num futuro breve, controlar essa cidade e fragilizar ainda mais a Ucrânia naquela porção leste? Me conta aí nos comentários. E aí, pessoal, aqui já caminhando para o final, o que fica cada vez mais claro? Que essa ação ucraniana de invadir Kursk, de invadir um pedaço da Rússia, tem se mostrado, eu não diria que um erro, mas ela tem ao menos aí deixado o flanco leste, ou seja, deixado ali as posições militares ucranianas no leste um tanto quanto mais fragilizadas. Afinal de contas, uma incursão militar de grande magnitude como a que os ucranianos fizeram ali na região de Kursk, inevitavelmente demanda uma grande quantidade de homens, de equipamentos, de armas. Então, certamente, a Ucrânia diminuiu o número de combatentes, de equipamentos, etc. no leste, para transferi-los lá para a região de Kursk. E aí dá uma olhada, ó. Kiev apostou alto e empregou tropas experientes no ataque, expondo ainda mais o flanco de suas defesas no leste do país. Resultado, Moscou avançou e ameaça tomar uma cidade que, caindo, poderá abrir a porta para o colapso ucraniano no que sobrou da região de Donetsk sob seu comando. Ou seja, ao que tudo indica, a Rússia passou a ter um caminho menos difícil para continuar sua expansão no leste ucraniano. Mas quero saber o que você pensa. Concorda com essa análise? Concorda com essa reflexão? A Ucrânia conseguirá manter, preservar o controle sobre Kursk até o final do ano, por exemplo? Me conta a sua opinião, escreve aí nos comentários. Se tiver gostado desse vídeo, já deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike e te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!